Olá, amigos. Então, novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo o nosso querido Walter Teixeira. Isso! Grande Walter aqui conosco novamente no mais um programa Tocando Oculto. E hoje, como prometido, ele veio falar sobre as grandes navegações, os Cavaleiros Templários, as raças em geral, né? As evoluções das hierarquias e a importância no contexto histórico que nos foi falado dos próprios Cavaleiros Templários, né, dentro da história. Perfeito. Como é que a gente pode começar esse tema, então, Walter? Nós podemos dizer o seguinte, que fundamentalmente, eu diria o seguinte, que é um princípio básico dentro da ciência iniciática, moderna, né? A história precisa ser reescrita. Você diz isso porque o que foi colocado é bem mentiroso, né? Fake news. Que nem nós conversamos, a fake news não é coisa nova, já existe desde que o mundo existe. Desde que o mundo é mundo. Existe a fake news, né? Então, eu até citava, né? Quando um pintor ia pintar o rei, ele tinha que fazer um rei bonitinho, né? Não existia Photoshop, né? Mas ele tinha que caprichar, deixar ele bem bonitinho, né? Se ele deixasse feio, ele ia se dar mal, né? É verdade. E com a história também acontece isso, né? Eu posso citar chegando no Império Romano, né? Logo no início, 753 a.C., foi fundado o Império Romano. Depois de algum tempo, 500 por aí antes de Cristo, eles foram invadidos pelos bárbaros, né? Breno invadiu, né? Então eles tinham que pagar os impostos dele colocando ouro, né, na balança, né? Então tinha um peso de ouro e a balança via o ouro, né? Aí os romanos reclamavam que o Breno tinha aumentado o peso, né, do coelho. Então a história conta que o Breno tirou a espada, colocou num braço da balança, a balança. Aí ele disse assim: ai dos vencidos. Na verdade, esse Breno falou. Interessante que esse ai dos vencidos tornou-se o lema do Império Romano. Eles aprenderam, aquilo marcou muito, o Breno marcou muito a história de Roma, né? Ai dos vencidos. E isso é importante. Veja, falando do fake news, né? Na Segunda Guerra Mundial, teve um ministro norte-americano que ele falou uma verdade realmente fantástica. Ele disse o seguinte: a primeira coisa que desaparece na guerra é a verdade. Que desaparece. Desaparece. Porque cada um conta a sua, né? Exatamente. E, geralmente, no final, quem vai contar a história são os vencedores, né? Ou sobreviventes, né? Ou sobreviventes também. Que contam a sua maneira, né? A sua maneira. Então, o que acontece na história, nós só vamos saber a verdade depois que todo mundo morre, passa, né? Aí os historiadores vão nas fontes primárias, vão investigando e vão descobrindo a verdadeira história. Né? Walter, a gente sabe muito sobre o nazismo, né? Sobre a Segunda Guerra mais ligada ao Hitler, porque a gente não sabe muito sobre o próprio Stalin, né? Pouco se sabe do Stalin. Pouco se sabe, exatamente. E ele fez muito mais atrocidades até que o Hitler, né? Muito mais, muito mais. E por que se velou tanto isso na história? Eu sei que está fora do contexto aqui, mas você sabe dizer, não? Não, veja bem, o que nós temos hoje, olha, tanto Hitler como Stalin, Mao Tse-tung, etc., eles são frutos da ideologia, né? Eu não estou dizendo nem direita nem esquerda, porque isso, nós já discutimos isso. Não existe mais isso no mundo, esquerda e direita. Isso é interessante a gente falar. Depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, isso acabou. Acabou. Essa ideologia, então, que as pessoas ainda não foi um acontecimento histórico fortuito, não, foi uma questão de lei universal. Nós estamos caminhando para um ponto da história da humanidade em que a polaridade tem que ser entendida. Nós não podemos mais ficar escravos da polaridade. Então hoje, se a gente analisar bem o comportamento... O senhor está querendo dizer que tem que se unificar as ideias, é isso? Exatamente. Deixar da ideologia e partir para a ideia, não é isso? Partir para a ideia. Platão já falava isso, Sócrates, né? Aristóteles, né? A ideia é realmente universal, ela tem que ser universal. Isso é muito importante. Então aí surge a questão do fake news, né? Que é muito antigo, né? A invenção das histórias. Né? Se inventa muito a respeito da história, etc. Né? Mas isso vai sendo revelado com o tempo, né? Vai sendo entendido. E essa é a grande verdade, a história tem que ser reescrita, e vai ser reescrita. Então, e essa questão da importância das navegações, por que esse tema é importante? Justamente, a história não foca esse assunto. E qual que é a importância? Por exemplo, eu estudei primário, ginásio, nunca me falaram em Cavaleiros Templários. Citaram, mas nunca me falaram com a ênfase
especial que é dito. Por quê? Porque não faz parte do currículo. Do currículo não faz parte do foco acadêmico. Mas a grande verdade é que os Cavaleiros Templários eles definiram a história da humanidade ocidental. Ah, é? De que forma? Ocidental. Por quê? As cruzadas, né? Depois do ano 1000, ano 1090, por aí, né? Houve a primeira cruzada, né? Os cruzados foram, né? Conquistar a Terra Santa, que eles chamavam, etc. Né? Conquistar a Terra Santa, mas eles saquearam muito também, né? Invadiram, mataram, né? Não tinha nada a ver com Cristo aqui, foi uma coisa absurda. E entrou em história os Cavaleiros Templários, né? Antes eles não eram Cavaleiros Templários, eram apenas cavaleiros. Quando eles chegaram na Terra Santa, eles foram situados, alojados numa mesquita islâmica, né? Que é dito que essa mesquita islâmica foi construída em cima de onde existiu o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Os Cavaleiros Templários eram muito inventivos, muito pesquisadores, e descobriram subterrâneos debaixo do templo. E nesse subterrâneo descobriram documentos. De quem? Dos fenícios. Porque os fenícios no templo, os fenícios construíram o Templo de Salomão para Salomão. Ah, é? Irã Abif era o rei da Fenícia, Irã Abif, um arquiteto, ele construiu o Templo de Salomão. Olha que interessante. Além de construir o Templo de Salomão, ele ofereceu as naves de Salomão para que os judeus viajassem fora do Mediterrâneo. As naves que o senhor fala são os barcos. Os barcos, as naves, os barcos fenícios, né? E os fenícios eram grandes navegadores, né? Tem registro de fenícios aqui, né? Na Pedra da Gávea. Tem, vamos chegar já. Lá. Então o que aconteceu? Os fenícios ofereceram para o rei Salomão a possibilidade de viagens para a América. Então os judeus começaram a viajar com os fenícios. E os fenícios estiveram aqui na América muito antes de Cabral. Olha só. 1000 anos antes de Cabral. Então quer dizer que o Brasil é muito mais velho que o... Mas isso é sabido. Lá, por exemplo, a América do Norte era visitada pelos vikings já em 1300. Os vikings viajavam. Mas os vikings tiveram um grande confronto com os nativos americanos, né? Então eles não conseguiram se fixar. Os nativos repeliram, mas os vikings viajavam. No ano 1300 já faziam viagens ultramarinas, né? E os fenícios tiveram essa capacidade de fazer essas viagens. Além disso, eles fizeram o surgimento do Brasil. Os fenícios, né? Então foram os verdadeiros responsáveis? Exatamente. A história do Brasil tem 500 anos, né? O Brasil tem mais de 3.000 anos de história. Nossa. Porque estamos no 2019, né? 1100. Não, 2020 agora. 2020, desculpa. 2020. Mais 1100 antes das primeiras viagens dos fenícios, então ocorreu 3.000 anos, né? Por que os fenícios começaram a viajar pelo Atlântico? Porque houve a Guerra de Troia. 1200 a.C. Os gregos e espartanos venceram a guerra e dominaram, houve uma hegemonia grega espartana do Mediterrâneo. Os fenícios não conseguiam mais viajar pelo Mediterrâneo, porque sempre se encontravam com os seus rivais, né? Então os fenícios, que eram grandes navegadores, qual é a saída deles? Caíram para o Atlântico. Agora, isso aí, veja, Fred, não foi uma casualidade histórica, foi um projeto de lei universal, justamente para fazer surgir o Brasil. Então eles começaram a navegar pelo Atlântico, é isso? Vieram para as Caraíbas. Quando chegaram nas Caraíbas, eles encontraram remanescentes da raça Atlante. Tinham ilhas afundando ainda, resquícios de ilhas afundando. E os tupis estavam lá, afundando, iam morrer afogados. Os tupis guaranis? Os tupis guaranis. Olha só. Eles encontraram os tupis. Então o que eles fizeram? Trouxeram os tupis para o Brasil. Né? Então a primeira raça que veio colonizar o Brasil foram os tupis. É isso? Eles trouxeram os tupis e fixaram aqui, lá pelo ano 1100 a.C. Nossa. E quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, é isso? Eles diziam que ouviam os indígenas dizerem que eles tinham vindo de uma terra muito distante que não existia mais. E eles diziam isso para os jesuítas. Então a primeira raça que foi trazida para o Brasil foi justamente os tupis, né? O que é tupi? A raça amarela, descendente atlântico. Tá. Depois veio a raça branca e a raça negra, né? E a raça vermelha?
A raça vermelha, ela é descendente era uma sub-raça da raça ariana, da raça atlântica. Então eles se fixaram na América do Norte, né? Ainda tem muito a ver com o Mas- Gengis Khan, com aquele pessoal lá, né? Não. Não? Não. Eles A chamam- raça vermelha, essas peles vermelhas são descendentes realmente dos atlânticos. Assim como os astecas, aquelas civilizações do México, aqui Peru, Então, né? então os vermelhos e os amarelos estão interligados. Estão interligados. Profundamente, né? Estão interligados. Profundamente, tá. Profundamente. Então eles trouxeram, né? Então agora, é claro que quando os Cavaleiros Templários descobriram esses documentos, eles ficaram fascinados com isso, né? Mas eles sabiam que eles não podiam divulgar isso à torta e à direita, eles tinham que guardar, eles tinham consciência disso. Porque eles eram, pelo caminho que eu sigo, eles eram dirigidos por uma lei universal para fazer esse trabalho. Então eles guardaram esses documentos. Guardaram os documentos através dos tempos. E foi vindo. E onde foram parar esses documentos? Onde foram? Portugal. Ficaram lá. Portugal. Os Cavaleiros Templários trouxeram para Portugal esses documentos e foram assimilados pelos portugueses. Eu devo salientar o seguinte, que no ano 1300 e tantos, os Cavaleiros Templários foram dizimados. Eles foram mortos, assassinados, enforcados, queimados, etc. Na Europa toda foram perseguidos. Eu sei que teve uma perseguição Menos na Europa, menos em Portugal. Olha. Menos em Portugal. Então eles foram se abrigar lá. Foram se abrigar lá, exatamente. Por que no Portugal não perseguiu? Porque os templários, antes de irem para a Terra Santa, num determinado momento, eles passaram por Portugal e ajudaram o rei a expulsar os mouros. Isso tem na história. Então o rei de Portugal ficou com aquela dívida. Então quando houve a perseguição dos templários, em Portugal não houve essa perseguição, eles foram recolhidos. E existia grande quantidade de riquezas, os templários eram muito ricos. Eles tinham castelos, construtores, eles construíam castelos, faziam agricultura, eles tinham um processo... Mas essa riqueza vinha desses bens que eles acumulavam com o Porque tempo? eles recebiam. Olha, os Templários foi a primeira organização multinacional que existiu no mundo. A primeira organização multinacional que existiu no mundo. Muito interessante. A gente podia chamar que foi o primeiro banco do mundo, porque o pessoal guardava dinheiro com eles administravam o dinheiro e faziam a contabilidade também da Inglaterra, da França, etc. Mas fazia que nem o banco que nós conhecemos, Que nem dão juros, dão correção. Exatamente, fazia isso, tinha moeda de troca, tudo. Então foi... É uma forma diferente de corrigir Aliás, a história transcendental diz que a ida dos templários para a Inglaterra gerou esse processo econômico no mundo. Né? Interessante. Só que então os Cavaleiros Templários teve duas correntes, uma ligada ao processo econômico, que foi para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e a outra ligada ao processo espiritual, que veio para Portugal. Que muitos falam sobre mais o espiritual mesmo. Espiritual, Portugal. Além disso, eu sigo a linha reencarnacionista, né? Então isso é um fato. A maioria dos portugueses daquela época eram reencarnação dos fenícios. Então Portugal é muito parecido com a Fenícia, né? É o mesmo tamanho virado para um oceano imenso, né? Os fenícios ligados para o mar Mediterrâneo e os portugueses ligados para o Oceano Atlântico. Então, eles tinham essa mesma tendência das grandes navegações. Além disso, os portugueses dispuseram dessas cartas de navegação dos fenícios. Essas cartas davam dados topográficos sobre os mapas de várias regiões, as correntes marítimas. Nossa, é bem completo. É claro que isso foi usado na escola de Sagres, com certeza, né? Foi lá para a escola de Sagres. Né? Mas isso em Portugal era mantido em mais absoluto segredo. Mais absoluto segredo. Tanto que é verdade essa questão que tem um estudioso chamado Cocuza, que ele diz o seguinte, que os portugueses começaram a viajar para o Brasil já em 1350 e pouco. 1350 e pouco já viajavam para cá. 1350 por aí. Nossa. Eles viajavam. Como? Agora, mas como que viajavam? Mas claro, os vikings não viajavam. Não viajavam. 1300 os vikings iam para a América do Norte. Eles eram grandes navegadores. Grandes navegadores. Agora... Eles eram os piratas também da época, não eram os piratas Quem? Os vikings.
Eu não tenho essa informação, não. Eu acho que não, eu não tenho, nunca li essa Não informação. eram os piratas da Não. época, não? Não, eu nunca li essa informação, mas vamos pesquisar. Tá. Mas a questão é a seguinte, por que ninguém ficou sabendo? Porque existia uma ordem do rei de Portugal que não poderia ser falada a esse respeito. Nossa, ele boicotou mesmo. Duas determinações do rei de Portugal. Estrangeiros não podiam viajar em naus portuguesas e os marujos portugueses não podiam falar sobre as suas viagens fora de Portugal. A pena de morte. Nossa, mãe. Não, porque bom, antigamente era assim, né? É. O rei dizia lá, aquele que É falar, radical, né? aquele que falar perde a cabeça ou é enforcado. Então era assim, o mundo daquela época era assim. É. A lei era essa, o rei eu sou a lei e assim por diante. Uhum. Então eles ficavam calados, por isso que ninguém ficou sabendo. Agora, é claro que o Portugal ficou calado porque eles não podiam tomar posse das novas terras, porque não tinha documento legal para isso. Somente quando foi instituído o Tratado de Tordesilhas que o rei de Portugal sentiu firmeza nesse ponto. Não, agora eu posso fazer a negociação, tornar público e chegar no Brasil. Isso. E ele tanto sabia da existência do Brasil, que o primeiro Tratado de Tordesilhas passava além a oeste de Cabo Verde e ia passar no meio do Oceano Atlântico. O rei de Portugal não aceitou. Então fizeram 360 léguas além de Cabo Verde, pegava grandes regiões, extensões de terras no Brasil. Nossa. Aí o rei de Portugal aceitou. É uma coisa que a gente não pode nem admitir. Então o próprio Papa diz assim, olha, o que fica a oeste pertence à Espanha, o que fica a leste pertence a Portugal. Que interessante, né? É. Dividir o mundo em dois, verdade, entre é. a Espanha e Portugal. Isso é uma coisa impressionante. Uhum. Tanto que o rei da Holanda reclamou na época, né? O rei da Holanda mandou uma carta para o Papa dizendo assim, mas onde está escrito na Bíblia que o mundo é dividido entre espanhóis e portugueses? Ele ficou revoltado, né? Porque ele queria também fazer parte desse convênio, né? Então, aí sim, então os portugueses vieram para o Brasil, isso é muito importante na história. Eles não vieram descobrir, vieram tomar posse. Ah, essa é a diferença então. Então você vai aqui no Museu do Ipiranga, que está fechado, vai ser reaberto em 22 vai ser reaberto, ele está sendo reformado. Tá a reforma antiga aqui no Brasil. Antes de fechar, tudo muito antes, pesquisando, você vê marcos. Para quem não conhece, para quem está fora de São Paulo, aqui é um museu muito bonito, onde ele congrega ali a história, né, do descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil. E é um marco na cidade de São museu Paulo. riquíssimo, né? Então ali tem os marcos, né, que eles colocavam assim, né, de pedra, né, de várias extensões do Brasil, designando, né, que aqui é propriedade do rei de Portugal, etc. Agora, o mais importante, Fred, é o seguinte, olha, a questão da ordem dos Cavaleiros Templários evoluiu, porque o rei de Portugal, não é isso, viu que os Templários foram perseguidos pelo rei da França e pelo Papa da época, né? Que era o rei francês era chamado de Filipe o Belo. O rei da França, mas e o Papa? Inocêncio I. Inocêncio. Não, é um nome bem. Não, Inocêncio tem um número lá. Tá. E o Papa era o Filipe o Belo, né? Então, quando os Filipe o Belo? O Belo, não, ele não era tão belo assim. O Belo, né? Porque é o fake news, né? Já está o fake news aí. Então, acontece o seguinte, tanto que o chefe dos Templários, quando foi executado, né? Quando foi executado, ele lançou um repto, né? Uma condenação, dizendo que dentro de um ano o Papa ia morrer e o rei da França ia morrer, e os dois morreram em acidente. Um morreu doente, o Papa, e o rei da França morreu num acidente de uma competição que existia ali, com lanças, espadas. Mas o importante é o seguinte, chegou num momento em que todos os bens dos Cavaleiros Templários foram confiscados na Europa. Nossa. Claro, que a França estava de olho na riqueza, queria o dinheiro, né? Menos em Portugal. Então o rei de Portugal, Dom Dinis, 1200 e tanto, né? Ele entrou em contato com o rei de Portugal e disse, olha, eu quero sugerir que os bens dos Templários sejam incorporados pelo Estado português. Isso. Mas
o trato do rei de Portugal com o Papa foi o seguinte, que esse dinheiro, essa riqueza física, em ouro, em castelos, etc., né? Esse dinheiro seria empregado para financiar as grandes navegações. As grandes navegações. E nesse momento em diante, o rei de Portugal, Dom Dinis, que era casado com a Santa Rainha Isabel, né? Santa Rainha Isabel. É santa? Ela foi canonizada, porque ela era muito bondosa, né? Era muito bondosa, ela ajudava os pobres e tal, né? Então é santa pela Igreja Católica. Santa Rainha Isabel. E é muito adorada lá em Portugal, é muito respeitada, né? Tá. Mas da história de Portugal. Então, o Dom Dinis, ele mudou o nome de Cavaleiros Templários para Ordem de Cristo. Surgiu a Ordem do Cristo. A Ordem de Cristo veio aí, então, vem daí. Então, o Papa, uma das decisões do Papa com o rei foi o seguinte, que tudo que fosse descoberto com esse dinheiro dos Templários seria patrimônio da Ordem de Cristo. Seria declarado patrimônio da Ordem. O que é justo, né, Walter? É que é justo. Claro. Então, tanto que na independência, nós falamos da independência do Brasil, você acabou de falar, né? Existe um documento da independência do Brasil, e o Dom Pedro I, ele escreve, ele assinou, dizendo do Brasil patrimônio da Ordem de Cristo. Tem isso no documento? Tem lá no documento. Interessante. Ele sabia disso, ele foi transmitido. Desde aquela época, eles eram educados assim, né? Então, o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo. Não é isso? Isso é muito importante, essa questão, né? Tanto que eu devo fazer até um comentário, né? Muitas pessoas dizem o seguinte, mas o Estado brasileiro é laico e muitas repartições tem um crucifixo lá, né? Tem muita gente que reclama isso, né? O Supremo Tribunal, etc., tem uma cruz lá com o Cristo crucificado. Né? Agora eu quero dizer o seguinte, eu estou ligando isso com conhecimento iniciático, né? Aquela cruz que está ali não foi colocada pela Igreja Católica. Não foi um padre que foi lá colocar, não, foi a tradição que colocou. Tradição de quem? Significando o seguinte, o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo. E continua e será sempre patrimônio da Ordem de Cristo. Não é isso? Na eubiose, chama-se Terra de Maitreya, né? O Brasil é a pátria do Avatar, né? Da Avatar Maitreya. Então ele tem uma missão muito especial no processo de desenvolvimento de uma nova civilização e assim por diante, né? Deixada até por causa dos Estados Unidos terem feito explosões atômicas, então ficou para o Brasil essa missão. Exatamente, essa missão foi trazida essa parte dos Estados Unidos foi trazida para o Brasil. Então essa é uma história fantástica. A ciência acadêmica não aceita isso, mas um dia vai ser aceito, porque essa história vai voltando à tona, novas descobertas vão sendo feitas, né? E isso vem à tona. Né? Então são essas grandes navegações. Né? E justamente existe uma tradição, né, que circula pelas colônias, pelo mundo português, pelo mundo, do surgimento do Quinto Império. Né? Quinto Império. Então, que é justamente algo que vem da Bíblia. Nabucodonosor, né, teve uma visão. Nabucodonosor, lá naquela época, ele teve uma visão e ele teve uma visão de uma estátua imensa, todo mundo pode depois pesquisar isso, uma estátua imensa, né? Ele queria saber o significado dessa estátua que ele queria, né? Então ele disse, chamou os sábios dele e falou assim, eu quero que vocês decifrem esse enigma, esse sonho. E se não decifrarem, eu mato a todos. Nossa. Naquele tempo era assim. Então, os sábios, muito temerosos, o que eles fazem? Vão falar com Daniel, que estava preso lá, na cova dos leões. Chamam Daniel, porque Daniel era dito que ele interpretava os sonhos. Então Daniel foi lá, isso está na Bíblia, né? Daniel foi lá com Nabucodonosor, e Daniel falou assim, eu não posso explicar agora, se me dá um tempo, depois dá uns dias eu decifro. Aí Daniel voltou para o seu lugar e teve um sonho. Esse sonho revelou. E justamente essa estátua dava justamente os impérios que iam se sucedendo através dos tempos. O primeiro império era justamente o assírio, né? Depois vinha o romano, etc. E o quinto império é o fulgor do desenvolvimento da humanidade, o quinto império, né?
que muitos dizem que é Portugal, outros dizem que não, aí é uma conversa muito... Mas a gente pode entender o Quinto Império como uma nova civilização. Então, o berço, então, talvez seja então em Portugal, não no Brasil? O Portugal é a via de acesso. De passagem desse conhecimento dos templários, dos fenícios, para o processo de descobrimento. E, Fred, veja bem que interessante. Olha só que interessante. Os portugueses navegaram pela Terra inteira, pelo planeta inteiro. Navegaram por todos os oceanos, em barcos que não tinham mais de 15 metros de comprimento. Nossa, mãe. Não tinha condições nenhuma. Sim. Não tinha que era remo, era vela, muito tosco. Os grandes barcos vieram depois desse processo, então. Exatamente, depois começou, mas era Por isso que eles investiram um bom dinheiro dos templários ainda. Exatamente, mas era custoso na época, mesmo assim era custoso. Mas você vê bem, você vai no YouTube, você procura assim no YouTube, tempestade em alto mar. Tem lá aqueles cargueiros, aqueles transatlânticos enormes. Eles ficam que nem uma casca de noz no meio das ondas. É verdade. Aqueles transatlânticos enormes, né? As ondas vêm de 15 metros de altura, 10 metros, barco. E os portugueses navegaram por todos com barquinho é maneira de falar, né? De 15 metros de comprimento. Ficavam muitos dias, né? Ficavam, exatamente. Isso saíam por todos os mares, né? Mas o sentido, as bússolas de navegação eram precisas para aquela época? Eles tinham algum... Quer dizer, então, não como hoje, mas... Muita coisa veio deste processo dos templários, né? Mas a consolidação de todos os conhecimentos foi na escola de Sagres, né? Eu pergunto isso para o senhor... A escola de Sagres foi uma coisa muito importante. Eu pergunto isso porque a gente vê que os egípcios deixaram um legado fabuloso de conhecimento astronômico, astrológico, tudo que a gente nem imagina. Eles navegaram pela costa da África, eles têm registro da navegação deles pela costa da África. Né? Então, se de repente também esse pessoal tem algum conhecimento mais oculto de navegação, a gente pode se beneficiar com ele. Né? Agora a escola de Sagres, ela reuniu, também foi um processo de unificação do conhecimento náutico da época fantástico. Né? E teve a colaboração não somente dos Cavaleiros Templários, mas também dos árabes. Né? Os árabes, eles trouxeram grandes matemáticos, astrônomos, fizeram parte da escola de Sagres, enriqueceram todo aquele conhecimento. E esse compêndio está guardado em algum local? Isso tem, a história registra isso aí. Não com essa clareza com que eu estou colocando. Não é que eu seja claro, eu estou apenas transmitindo aquilo que a ciência iniciática fala. Na verdade, a escola de Sagres foi um processo de lei que ocorreu, né, justamente para que as grandes navegações ocorressem. Reunindo grandes nomes para que os europeus viessem para a América e fizessem a colonização. Né? A raça ariana que é a quinta raça mãe, né? Para fazer a colonização. O que o senhor tem, isso não está na história, que o senhor também pode... O que não foi dito aqui ainda que tem como revelação? Sobre os templários, por exemplo. Bom, os templários, eles tinham a parte, vamos dizer assim, esotérica deles é muito difícil da gente entender. Porque as pessoas dizem, mas se eles eram cavaleiros, matavam, como é que eles podiam ser de Deus, né? Pois é, então. Mas eles matavam. Mas é a lei da polaridade, né? Quem entende a polaridade entende tudo. Nosso mestre, o professor Henrique de Souza, fala isso. Quem entende a polaridade entende tudo. Então, Fred, a questão não é bem nem mal, é o necessário. A lei, ela usa o necessário. Esse raciocínio serve até para a Segunda Guerra. Né? Para tudo. O Hitler, por exemplo, ele fez, por mais incrível que pareça, ele fez um trabalho de lei. Cobrador kármico. Ele fez uma cobrança kármica. Ultrapassou um pouco o limite dele. Ultrapassou o limite. Ele fez mais do que devia fazer. Mas ele foi um agente. A lei escolheu. Porque precisamos de um líder aqui para fazer esse processo. Tem um jeito de bigodinho lá, meio esquisito, meio nervoso. Né? Então, e engraçado é que parece que o que eu, até onde eu sei, até onde eu imagino isso, parece que não é só ele, porque ali teve um conluio também com Stalin, também com Mussolini, quer dizer, parece que a consciência se dividiu ali naquele meio, e era uma consciência poderosíssima, que estava quase que tomando conta do mundo inteiro. Na questão da eubiose, que o nosso
Schumett, ele diz que é a tríade caótica, né? Ele chama da tríade caótica: Stalin, Mussolini e Hitler. E parece que é a mesma consciência E dividida em três pontos. você vê que a história oficial divide entre esquerda e direita. Não tem nada a ver. Na verdade, eles faziam a mesma coisa, com nomes diferentes. Eles apenas usavam nomes diferentes. Né? Apenas nomes diferentes. Então, rotula. Mas, na verdade, eles faziam a mesma coisa. Né? O Hitler matou muito, o Stalin matou muito mais, e o Mussolini matou. Foi a inspiração de Hitler, inclusive. E a história que diz que o Mao Tse-tung matou 100 milhões lá na Índia. Nossa, sério? 100 milhões na China, né? É a questão da polaridade. Por isso que eu digo assim, não é esquerda nem direita. Ô Fred, China é um país comunista? Eles gostam de dinheiro, né? Não é isso? Essa é uma briga eterna. Né? É um sistema capitalista que adota um sistema capitalista que adota uma linha, uma aparência comunista. Então você vê o choque. Não é esquerda e direita, não tem nada a ver. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Esquerda e direita. Isso é história. Eu não aprendi isso na história oficial. Por exemplo, isso os pesquisadores mostram aqui. Quem financiou a Revolução Russa de 1917? Família Rockefeller. Eles é o mesmo que tem o poderio por quê? Ainda do farmacêutico? Exatamente. Então, por que o Rockefeller deu dinheiro para o Lenin porque eles eram comunistas? Não, porque eles estavam interessados nos postos de petróleo. Todo tem interesse maior. Ele tinha a Standard Oil. Então o Rockefeller tinha dois interesses. Primeiro, dominar os postos de petróleo. E segundo, destruir o capitalismo russo que existia, que ficava sozinho no mundo. Entra o comunismo, acaba os capitalistas, ficam pobres e nós dominamos. Não é verdade? Nelson Mandela, como é que ele chegou a presidente lá na terra dele, na África do Sul? Sabe quem financiou? O Nelson Rockefeller. E o Mandela é de esquerda, né? Agora, o Rockefeller fez isso porque ele é de esquerda? Não, porque ele estava interessado nas minas de diamante. E o Mandela abriu a prospecção e a mina de diamante para o Rockefeller. Então é isso. Então, na verdade, viu, Fred, hoje não é esquerda nem direita de dinheiro. Na verdade sempre foi, né? Sempre foi. Dinheiro, né? Então, quem entrar nessa de polaridade, de ficar pegado em ideologia, está fora. Está completamente fora de época, não existe. Não, e outra Por isso coisa, que é necessário entender a coisa no cerne, no âmago da coisa. Né? O que eu consigo perceber com a minha análise assim, pessoal a respeito disso, é de que existem tantos absurdos que eles acreditam como esquerda que é possível, que aquilo faz sentido para eles, né? E eu falo, mas pela lógica isso não faz sentido na evolução do cosmos, isso não faz sentido ser partidário. Né? E assim como direita também, tem direita que radicaliza certas coisas que também acha que faz sentido, mas não faz. Também. Então, quer dizer, o caminho do centro ele seria o mais óbvio, só que acho que talvez por briga de egos, ou por brigas particulares de interesses pessoais. A verdade é o seguinte, a humanidade tem que sair da ideologia e caminhar pela ideia. Mas o dinheiro ainda fora mais alto, Walter. Porque a ideia é universal. A ideologia não, ela é individual. Não, mas vamos dar um outro exemplo. O dinheiro manda. Vamos dar um outro exemplo aqui, vamos falar sobre o Tesla. Que é um cara mais rico de ideias que o Tesla, poxa. Exatamente. Nossa, o cara deixou um legado que foi roubado, foi surrupiado. De 10 baús que ele tinha lá, ficaram o quê? 3 ou 4? Exatamente. Ficaram, né? Quer dizer, onde ficou o legado da humanidade? Ficou surrupiado por algum grande... Agora com a nova civilização, as ideias do Tesla vão voltar, né? Então, mas lá onde estão? Elas estão armazenadas. Estados Unidos, onde estão? Porque em algum lugar elas estão armazenadas. Elas não estão perdidas, não. Não estão perdidas. Então, mas é que estou te falando. E depois tem o seguinte, o Tesla, ele não é um inventor, ele é um veículo. Sim, mas é o veículo que condicionou toda uma ideologia. É um veículo que o sistema... Tanto que o capitalista lá, quando... Isso tem na história do Tesla, né? O Tesla queria desenvolver um sistema de transmissão de energia elétrica sem fio, né? Sim. Ele estava desenvolvendo, ele ia conseguir. Com certeza conseguir, sem fio. Aí então, mas essa distribuição de energia seria gratuita. Então, tem no filme, o sujeito que era dono do dinheiro lá, que ia financiar, ele perguntou para o Tesla, escuta, quanto que nós vamos ganhar nisso? Eu disse, nada, porque vai ser tudo gratuito. O cara não quis mais.
A ideia do Tesla foi negada porque não rendia dinheiro, né? Tudo que é assim. Não é verdade? não Então é funciona. assim. Então, isso você vê como E não mudou. Quantos não anos? mudou. Né? Não mudou. A coisa continua. Então, quanto que eu levo nisso? Aí, então, é essa a história. É de direita, esquerda, que seja. Isso não existe, não existe. Então, direita e esquerda não existe mais. Quem tiver nisso está fora Então, e nem aquele cara também, vamos parar de poesia, porque nem aquele mesmo cara que também gosta muito de ideias, ele também tem grande chance de alguma coisa, porque a gente não tem, a história mostra que não. Exatamente. Né? Mas agora, A vontade, como eu mas não falei, já no blog, anteriormente a gente tinha falado, que a transformação, falando já de uma nova civilização, né, a transformação da sociedade política será justamente transformar o modo como nós votamos. Hoje, olha, Fred, a democracia participativa está falida no mundo inteiro. Está falida. No Brasil, nos Estados Unidos, etc. Democracia, né? Eu não vou falar de democracia, o sistema participativo. Uhum. Por quê? Você vota no indivíduo, primeiro você nem sabe quem está votando porque tem um marqueteiro. Que faz, exatamente. que é uma aberração mercantil. Ele que faz a propaganda do outro. Isso aí, verdade, na nova situação, essa figura do marqueteiro vai ser eliminado. Ele tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo. Porque ele inventa uma história que não existe. Então a pessoa vai votar na personalidade. E essa personalidade nem sempre cumpre o que prometeu. Ela vai fazer coisas diferentes. Fica 4 anos lá e vai fazer diferente. No futuro, não. Nós vamos votar em ideias. Fred, uma pergunta agora para todo mundo refletir. Existem políticos? Quem são os políticos? Esses que estão no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, eu sou um político, ele está certo? Não, está errado. É só ir em Aristóteles. Aristóteles diz assim... Não é aquele que faz o bem para o povo? Não, por exemplo, o Aristóteles diz assim, o homem é um animal político. Quem é o político? Nós. O cidadão é o político. Então, esses que ocupam cargos, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, eles não são políticos, são representantes dos políticos. Então, essa é a diferença da nova civilização. Nós vamos botar ideias, vão existir os representantes dos políticos, que é cada cidadão, e ele vai ter que cumprir fielmente aquilo que é decidido pela comunidade. Mas aí ele vai ganhar tão bem por isso, como hoje se ganha, em nome de políticos? Ou ele vai ser uma coisa mais pelo bem comunitário? Pela sinarquia ele não vai ganhar nada. Então. Ele não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Ele vai fazer na sinarquia é o seguinte, olha, o sujeito que exerce um cargo desse, ele não ganha nada. Aí você vai dizer assim, mas como é que ele sobrevive? O Estado sustenta, mas não com mordomia. Na sinarquia é assim, o Estado sustenta, ele dá cama, comida, saúde, tudo, mas sem cartão, sem cartãozinho, não sei o que lá, para comprar não sei quanto, para viagem, não sei o que. Quer um absurdo maior? Quer um absurdo maior? Então, absurdo maior de alguém estar preso e a família desse preso recebe. Pois é. Então, por isso, quer dizer, é negócio ser criminoso no país. Exatamente, isso são absurdos que precisam ser corrigidos. Então, na sinarquia, já, nova civilização, aqueles que ocupam cargos de administrativos, eles fazem por doação. Não vão poder receber nada. Que é o ideal. Aliás, isso está no Evangelho. Jesus falou assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é verdade? É interessante, mas... Então, na nova civilização, na sinarquia, não vai se poder mais misturar o poder diretor com o poder o legislativo e executivo. Então vamos ter o poder legislativo, que comanda, não recebe nada. Tem que fazer voto de pobreza. Tem? O poder legislativo, o poder judiciário também. É sustentado pelo Estado. Agora, existe o poder executivo, que é a parte financeira da coisa, né? Esse pode ficar rico, pode ter mansão, pode ter iate, mas não tem poder de mando. Não apita nada. Não apita nada. Também se o cara não tiver afinidade pela coisa... Então ele pode escolher. Ser rico só também. Ele pode escolher. Eu não quero ficar pobre, eu quero ser rico. Então que seja rico, mas não vai mandar em nada. Ele vai obedecer. Não vai apitar nada. Ele vai obedecer. Aliás, a República de Platão é assim, né? É a República de Platão. Platão não fez a República de Platão? É verdade. Os filósofos, os guerreiros e os trabalhadores. O Platão já falava isso, a República de Platão. Você vê que coisa? A filosofia já entrava nisso. Walter, conta um pouco para o pessoal o que é a sinarquia.
Para que está chegando agora? Bom, veja bem, a sinarquia é o futuro da humanidade. Que é um... É. O que exatamente como conceito? É. O conceito é assim, há uma divisão hierárquica, né? Divisão hierárquica. Nós temos, na sinarquia temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Como na democracia. Como na democracia. Né? Isso aí. Aliás, esse poder legislativo, judiciário e executivo não é uma criação humana, é uma projeção da divindade. O poder legislativo é Brahma. O poder judiciário é Vishnu. O poder executivo é Shiva. Então, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Ou pai, mãe e filho também. É, pai, mãe e filho. Então são três. Então esse sistema de organização, legislativo, executivo, isso está aí. É a matemática divina sempre em três, né? Sempre em três. Sempre tripartite, né? Então isso é a organização da sinarquia. Só que na sinarquia, aquele que escolher pelo poder legislativo, ele não vai ter ligações com o dinheiro. Ele vai ter que fazer voto de pobreza. Bom, mas então, no atual conjunto, Veja bem, pela mentalidade de hoje, ninguém vai escolher. vamos supor o seguinte: se nós estivéssemos num sistema evoluído e Jesus se candidatasse a presidente, ele seria eleito. Hoje não seria eleito. Jesus, hoje, se ele se candidatasse, ele não seria eleito. Ele seria morto de novo. Seria morto de novo. Não seria eleito. Perfeito? Mas, na sinarquia, Jesus, Siddhartha Gautama, os grandes mestres, vão ser aqueles que vão dirigir a sociedade. E o que eles querem receber? Nada. O que eles querem do mundo? Eles não precisam nada do mundo. Esse que é o sentido. O que Jesus precisa do mundo? Nada. Siddhartha Gautama, os grandes mestres, nada. Então eles agem para o benefício da humanidade. O que a gente também vê e que nos entristece, inclusive nos atenta ao fato, é líderes religiosos assumirem posturas nesse meio político aí que são complicadas. Aí é ideologia, né? Não só ideologia, mas aí tem os interesses escusos, que muita gente, por financeiros, já ter sido feito a lavagem cerebral, vai embarcando. Vai embarcando. Né? Tudo interesse financeiro. Né? Lógico. No fundo é interesse financeiro. Eu tenho um amigo, eu não vou falar quem é, nem vou falar a pessoa também que tem esse dinheiro, mas ele fala que ele trabalha num local onde ele vê de frente esse religioso chegando de helicóptero com malas de dinheiro quase que todos os dias. Exatamente. Pô, e não paga imposto. Não paga imposto. Exatamente. Quer dizer, da onde vem todo esse dinheiro? Dos fiéis. Exatamente. Desculpa falar, mas dos babacões que ficam pagando ali. Exatamente. E ficam acreditando que aquilo é isso mesmo. Exatamente. Quer dizer, até onde vai? Até quando vai isso, né? Essa é a grande transformação que a humanidade vai passar por aí. Você tem que eliminar isso, né? Isso vai ser eliminado. Isso vai ser eliminado. E tem que ser logo mesmo, né? Senão isso vai ser eliminado. Isso vai ser eliminado. Isso faz parte da história da humanidade. Isso vai ser excluído da humanidade. E você acha que isso vai ser de que forma? Tem todos os tipos? Agora, a gente faz a seguinte pergunta. Quando vai existir a sinarquia? Então, por isso que vem. Não é isso? Vai quando o pessoal para depois entrar a sinarquia? Eu estava fazendo uma palestra uma vez, né? E fizeram essa pergunta. E aí? Num departamento da eubiose. Né? Quando vai existir a sinarquia? Aí eu respondi assim, quando a raça humana for uma raça de adeptos. Eu ouvi você falar sobre isso. Aí todo mundo, do livro, aí muitos falaram assim, então você está muito longe. Né? Para quem não conhece os termos técnicos da teosofia, o que é um adepto? Um adepto. O que é um adepto? Nós temos uma constituição setenária, né? São 7 corpos. 3 corpos que formam uma tríade superior, que é a consciência superior. E 4 corpos inferiores. Aí a gente põe o corpo vital, o físico, o vital, o astral, o mental, e depois nós temos a tríade superior, o mental superior, o buddhi e o átmico. Então, setenário. O que é um adepto? Aquele que conseguiu fazer a harmonização da consciência superior com a inferior. São 6. São 7 consciências, né? Mas forma um hexagrama, chamado selo de Salomão. É o símbolo do adepto. Esse indivíduo é o futuro da humanidade. A humanidade vai ser assim. Ele, só para entender e tentar fazer uma analogia com o que o Carvalho falava, ele passou o primeiro estágio, que é o iniciado perfeito, ele está no segundo degrau da escada de Jacó, né? Uma escada de Jacó, ele está subindo. Ele está no segundo grau. Ele está subindo. Segundo degrau, né? Terceiro grau, assim por dentro. Então, quando ele atinge aquela condição de adepto,
nós falamos a aurora dos deuses, né? Ele não é um deus ainda, mas ele tem toda aquela aparência digna de um deus. Né? Bom, vai demorar um bocado então, hein? Vai demorar um bocado. Mas só que tem um detalhe. O quê? Para a lei universal o tempo é zero. Sim, mas para nós não. Para nós não. Mas para a física quântica o tempo é zero, sabia, né? Não é mesmo? Também Lá no é. espaço e tempo é zero. Ah, sim, lá no espaço-tempo é. Não, você vai No nosso território é diferente, mas lá... Você vai na física quântica, é uma revolução. Inclusive, espaço e tempo é zero. Inclusive, a tese que eu já ouvi falar, alguns desses grandes nomes de falar assim que se a pessoa não se surpreender com o que foi descoberto pela quântica, pela física quântica, então essa pessoa não entendeu absolutamente nada de física quântica. Né? Por isso que quando se fala em ET, né? A gente fala assim, mas será possível um ser de outra galáxia visitar o... É possível, sim. Porque se eles dominaram o seu eu interno, eles podem viajar acima da luz, né? Ele pode fazer um monte de coisa. Instantâneo. Ele vai em viagem de galáxia para galáxia instantaneamente. Porque o tempo é zero. Mudou-se um pouco a concepção da eubiose a respeito de seres extra, porque eles acreditavam sempre em seres intraterrenos, né? A eubiose acredita também em seres extra. Não, olha só. Nós dois. Você já viu algum ET na vida? Eu já vi naves. Eu estou vendo um agora. Ah, é? Você. Eu também sou ET. Por que você fala isso? Porque viemos da Lua. Ah, tá. Você colocando nesses outros pontos aí. Então, a evolução, por isso que eu não falei do sistema solar no braço de Órion. Então, o sistema solar ele é íntegro, né? Nós viemos da Lua. A evolução do sistema solar começou em Mercúrio, depois passou para Vênus, depois passou para a Lua, depois vai passar para a Terra, depois vai para Júpiter e Saturno. Você está falando na relação de evolução das idades, né? A evolução das consciências do sistema solar. Esse é o projeto do sistema. Então, nós realmente não somos da Terra, viemos da Lua. Todos os seres humanos, todos vieram da Lua. A primeira raça genuinamente humana que vai ser nascida na Terra vai ser a sexta raça-mãe, chamada raça dourada, que vai surgir no Brasil. E vai ser genuína? Genuinamente terrestre. É mesmo? A primeira, a sexta raça-mãe. Você acredita que... As outras não. Então, ET existe nesse sentido. Agora, claro que esse processo, existe um jogo entre a face da Terra e os mundos internos, né? Esse é um jogo que existe. Então, esse jogo aí que vem através dos portais dimensionais, né, pelas embocaduras, que vem passar os conceitos e tal, mas então, se são seres que vêm com mais elevação passar o seu conceito, a sua tônica, sim, deveria ser evolutivo o tempo todo, e não com guerras internas. Mas a humanidade não aceita, né? A humanidade não aceita. Eles vêm, fazem Jesus, por exemplo. Ah, sim. Ele ensinou coisas muito boas, né? O que a humanidade fez? Fez tudo o inverso. Na verdade, ele não aprendeu nada até hoje. Não, pensa bem. Pensa bem. Guerras, as cruzadas, a Inquisição. Não, você quer hoje. Jesus pregava isso, não. A gente não tem essa lembrança tão longínqua, porque a gente não lembra dessas encarnações. Mas a gente hoje pode fazer essa observação que você está fazendo aí, a respeito de o que hoje nós vemos na sociedade que está aí e que tem a ver com o ensinamento de Cristo. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas isso não é somente no cristianismo. O budismo passou por isso também. Houve uma degradação do budismo. Mas os budistas sabem. Está caindo a sociedade, né? Está caindo os pilares. Né? Os pilares estão caindo. Agora, isto aí também é uma coisa muito importante. Como existiram as civilizações antigas, as anteriores à nossa, a Lemúria, a Atlântida, antes de nós, né? Nós somos a raça ariana. Essas civilizações sumiram fisicamente, mas as consciências continuam circulando por aí. Porque você falou no outro programa. Então, existe muito lemuriano circulando por aí, muito Atlântico. A aparência física não tem a menor importância. É isso que a gente pode chamar de seres bestiais? Exatamente. Existem seres que têm aquele instinto crime da perversão. E que não são humanos. A gente pode perceber que não tem nada de humanos. Eles são humanos, mas não têm atitudes humanas. Então são seres... são seres vestidos de humanos. Vestidos de humanos. Então o que existe hoje no mundo é uma luta entre as forças anti-evolutivas e as forças evolutivas. Então, a gente pode chamar as não evolutivas de... sempre existiu isso, só que no momento atual é o grande choque. Vai existir um grande choque. Com uma grande diferença, Fred. Uma grande diferença. A lei universal manteve isso até agora, só que agora vai haver uma seleção.
E como é que vai ser esse processo, então? O processo é o seguinte, simples. Simples, simples, simples. Quem não estiver em condições da nova situação não reencarna mais na Terra. Então não vai mais reencarnar, só na isso? Na Terra não. Não vai reencarnar na Terra. Sim, sim. Vai reencarnar em globos obscuros. É só isso? É só isso não, porque ele vai reencarnar em globos primitivos. Não, eu quero dizer o seguinte, a pergunta não ficou clara. Quer dizer, vai ter os efeitos cataclísmicos da natureza, própria guerra entre o homem contra o homem. E a limpeza do ambiente humano. Então, essa limpeza que eu queria ouvir de você, o que é? Jesus falava, separar o joio do trigo. Então, mas vai ter uma guerra, isso? Não, guerras ou cataclismos, ou... Não importa. De vez em quando não matam um assassino? Sim. Não vou citar nem nome, né? Mas de vez em quando vai e mata um cara. É um assassino e tal. O indivíduo já está com a sorte marcada, né? Porque ele já vai embora aí. Já está com o passaporte marcado, não é verdade? E assim muitos, né? Corrupto. Não tem mais. Corrupto, se eles soubessem o destino deles, não tem mais chance na Terra. Corrupto não tem chance na Terra, a última reencarnação. Então, se Deus quiser, a gente não vai ter mais político na outra encarnação. Não, isso não. Político, porque todos são quase, né? Difícil aqui, não é? Eu não estou falando do Brasil, estou falando do Brasil, Estados Unidos, né? Lá no Japão não fugiu um cara lá, dentro de uma mala. Pois é. O corrupto tem. Representante da missão. Corrupto sabe, tem mínima ideia para fugir, para burlar a lei, etc. Né? Então, veja bem, mas ele está lá no Líbano, está preso, né? Ele não pode sair do Líbano até resolver. É verdade. Mas que o brasileiro fizesse alguma coisa também por ele. Se ele viesse para o Brasil, seria melhor, né? Aí ele ficava livre. Né? Mas a gente pode comprar essa briga. Né? Mas veja bem, então o processo hoje é um processo de transformação vibracional da humanidade. E está forte. Aliás, você vê, existe um livro espírita chamado Exilados de Capela. Sim, antigo, tradicional. Edgar Armand. Ele fala isso. Isso aí é uma coisa que é possível de acontecer. Seres que não estão adequados naquele sistema evolutivo foram jogados para a Terra, que era mais primitivo do que aquele planeta. Como é que você vê essa questão toda do grande incêndio na Austrália, do próprio Brasil na Amazônia, enfim? A gente está vendo o fogo atuar com toda a força, né? O fogo transformando as coisas. Agora, você sabe que todas essas comoções telúricas, de fogo, etc., né? Terremotos, elas não acontecem por acaso, são agentes, são elementais que agem. Né? Sim, eu já vi. São elementais. Inclusive que mataram mais de 500 milhões de pessoas. Elementais. Então, quando tem um terremoto, isso é produzido por elementais. Uma tempestade, até prédios caindo elementais. Aliás, veja bem, e os adeptos, os seres superiores, têm a capacidade de dominar esses elementais. Nós não temos. Mas eles têm. Tanto que, olha, uma passagem bíblica, né? Estava uma tempestade tremenda, Jesus levantou os braços e acalmou a tempestade, né? Ele acalmou a tempestade, ele acalmou os elementais. Fiquem quietos. Aí eles ficaram quietos, a tempestade desapareceu. E os elementais, eles se nutrem da energia humana? Eles interpenetram todo o planeta Terra e dirigem, eles são... responsável pela manutenção, pela sustentação da evolução mineral, vegetal, animal, e nós também, né? Nós temos elementais que constituem o nosso corpo. Consciência Agartina já faz esse processo, né? Que dá consciência. Nós temos elementais formando o nosso corpo. Sistema, né? Nosso corpo são elementais. São elementais de uma outra forma colocado, né? São elementais que dizem, eles estão aqui organizados dentro do nosso sistema hiperfísico, né? Estão dentro de nós. Quer dizer que são consciências dentro de consciências. Na verdade, consciência dentro de consciência, exatamente. E eles utilizam a nossa consciência para a sua própria evolução, né? Então, na medida que eu vou fazer na minha transformação interna, esses elementais vão evoluir. O que é interessante é que a gente percebe isso dentro do próprio reino animal, né? Aquele que é parasita do outro bicho, ele se alimenta, mas não mata outro bicho. Ele não mata, se alimenta dele. Exatamente. E fica ali e tal, e aí crescem juntos. Os elementais, eles cuidam do reino mineral, do reino vegetal, animal e do reino humano também. Não, mas a minha pergunta contigo era outra, no sentido assim,
A gente sabe que pela água e pelo fogo Sim. são são os grandes elementos de transformação, de limpeza e O tal. fogo é purificador, né? Então, É purificador. a gente está vendo por um lado devastador, né? Acontecendo isso lá na Amazônia, acontecendo isso lá na Austrália, enfim, tem outras partes do mundo que também se incendeiam, né? Isso agora mais que nunca, nesse momento cósmico, é um momento revelador Mas desse esses processo. incêndios têm ocorrido, né? Nos Estados Unidos também, na Califórnia, lá, aquela região. Então, exatamente, lá também. Lá teve um também. incêndio recentemente, não há muito, há uns 2, 3 anos, destruiu mansão. Sim, mas todo Mansões ano. enormes Todo lá, ano eles o queimam. fogo vem e Detona mesmo. distribui mansão no meio da floresta, vem e destrói tudo. Quando destrói, as pessoas constroem lá naquele local que não pode. Os bombeiros não conseguem dominar. Não dá. Muito forte, muito forte. Você acredita naqueles projetos Bluebeam, esses projetos americanos que o pessoal fala que são americanos, né? Que tem essas condições de passar de causar esses efeitos, por exemplo? Olha, existe Através do som, através existe muita história, né? Eu realmente não tenho elementos para hoje tentar falar porque disso. existe aquela velha história, viu, Fred? Tem muita gente que ganha dinheiro tocando nisso, né? Nós não falamos de ETs. Tem gente que faz palestras sobre ETs. E ganha dinheiro com isso. Eu já vi palestras de ETs, eu disse, mas não é possível, você só fala absurdo, né? Aí ETs na Lua, ETs não sei lá, ele fala, e todo mundo vai lá e paga um dinheirão para assistir a palestra, né? Mas não tem nenhum fundamento teosófico. Agora, uma coisa é válida, viu, Fred? Veja bem, isso eu vou falar que é muito interessante, né? A ciência está tentando descobrir vida fora da Terra, né? Volta e meia, existe um planeta que tem condições de ter uma vida semelhante à Terra, etc., né? A ciência ainda vai chegar nesse momento de entendimento. Não existe 1 milímetro do universo onde não exista vida. Exatamente, tudo é vida. O Sol tem vida? Tem vida lá. Tem seres lá. Sim. Só que o Sol é uma bola, né? Uma bomba atômica invertida, que dizem, né? É uma bomba de fusão. Inclusive fizeram aqui na China. Também você viu. Uma fusão, né? Agora, existem consciências que vivem lá. Mas só que eles vivem num estágio hiperfísico que não é aquele calor não atinge eles. Né? Sim. Então por mais inóspito que pareça um planeta, ele é muito frio, muito quente, mas tem consciências vivendo ali. Não na parte física, na parte hiperfísica. Né? Então, e exatamente por conta dessa questão toda de evolução, que a gente vai pensar, se estamos num processo evolutivo, está acontecendo um monte de cataclismos aqui, ali, acolá, é sinal de que as coisas estão mudando realmente, o geofísico está mudando. Não, vai haver uma mudança geofísica, vai mudar. Porque, na verdade, a gente está sentindo, eu particularmente sinto, existe alguma coisa no planeta, independente se as pessoas falam sobre quinta dimensão chegando, quinta dimensão e tal, não sei o quê, tem alguma coisa acontecendo, não só com a velocidade do tempo, mas a gente está numa condição mental e energética completamente diferente. Veja bem. Não está? Veja bem. Exatamente, você sente isso também? Exatamente. Fred, por exemplo, a gente fala da humanidade. Ela é eterna, permanente? Não é. Não pode ser. Ela vai sumir um dia. Assim como sumiu a raça atlântica sumiu, a raça humana vai sumir um dia. Fisicamente. Aliás, a ciência diz que dentro de alguns milhões de anos vai haver uma era glacial na Terra. Nem é tão longe assim. Eu já ouvi falar sobre a gente não está aquecendo o planeta, a gente está esfriando. Está esfriando. Sabe o que vai acontecer? Vai gelando a Terra toda. Sabe o que é uma era glacial? Formam montanhas de gelo. Não é meio metro de... 3 mil metros de altura. É um horror, E isso sabe o que faz? Olha, sabe o que uma era glacial faz? O gelo vai avançando e vai triturando tudo. Então, o homem é muito soberbo, né? São Paulo, Nova York, grandes cidades. Havendo uma era glacial, o gelo vem e vai triturando tudo. Por quê? Porque a lei da natureza é assim, é o evoluir, né? Tem até um... Só que a Terra vai sofrer transformações físicas muito profundas. Isso eu falo para os alunos, né? Mas só que nesse momento, a humanidade vai estar vivendo num plano hiperfísico. Então não vai ser afetado. Entendi. Então vai afetar a humanidade? Não, porque nós estamos num plano físico denso. O nosso físico. O nosso futuro é viver depois no mundo etérico, depois no mundo astral.
formando o ciclo, né? Sair do plano mais na dos teosofia, escritores. né? Que chama das rondas, né? Então, vai haver um momento em que, quando a humanidade estiver num plano hiperfísico, o planeta vai ser modificado. Para quê? Para quando a ronda voltar, ele está novamente com condições de suportar uma vida orgânica novamente, né? Para o processo evolutivo. Né? Tem É isso que a ciência, infelizmente, agora está começando a ciência a estudar. Depois eu queria até falar sobre o intelligent designer. Né? Não, vamos falar assim. Intelligent designer, né? Eu vou só fazer um parênteses com você. Eu vou só fazer um parênteses com você e você já entra nesse assunto. A gente está falando sobre aquecimento global. Sim. Então, quer dizer, a gente está vendo, tem um processo, tem um mapeamento feito até foi feito um documento pela History Channel, quem quiser depois, se ainda estiver ativo lá, não sei se ainda está lá, fizeram uma projeção exatamente até 2117. Sim. Então, lá eles nivelam de décadas em décadas os efeitos do clima. Sim, se nada for feito, se o ponto de retrocesso não for ativado, né, ponto de paralisação desse processo não for ativado, a coisa tem a tendência galopante chegar até 2017. Então lá tem várias histórias interessantes que mostram as doenças que vão surgindo, os efeitos catastróficos que vão aparecendo na Terra de acordo com o tempo, e até chegar a 2117, onde se teria 7 graus na escala e a vida seria impossível na Terra. Quer dizer, é o fim da espécie humana. Então a gente não está muito longe de 2117, concorda? A gente não tem nem 100 anos pela frente. Depois a vida humana, ela vive numa linha muito estreita, né? Que é a zona ecológica, né? Então, e você acredita nesse lance do que eu estou falando do aquecimento global? Não, pois é, ou você acha que não? Veja, nós vivemos numa zona ecológica. Se for 5% para perto do Sol, 5% mais longe, ou morre queimado ou morre de frio. É a zona ecológica, né? Tanto que o planeta Terra é o único planeta que tem condições de ter vida orgânica igual à nossa. Não estou dizendo vida. Os outros planetas têm vida, mas não orgânica que nem a nossa. Orgânica do físico. É o único que tem. Precisa ter, está na zona ecológica. Né? Você acredita nesse lance do efeito do aquecimento global ou não? Olha, eu leio nos movimentos acadêmicos, existem duas correntes. Uma que acredita no aquecimento, outra acredita que vai haver um resfriamento. Né? Eles se contradizem. Né? Agora, eu não vou poder dizer... Eles devem ter elementos, claro, científicos para... mas a corrente que fala sobre o aquecimento é muito grande. É muito grande, Mas tem uma corrente que fala também do o que é normal é polar, né? Do esfriamento. A verdade é que a Terra passa por momentos de aquecimento e de esfriamento o tempo todo. O que a ciência diz que nós passamos por um ambiente climático muito propício atualmente, muito calmo, né? Muito calmo. Já não foi assim, né? Ocorreram eras glaciais, eras de muito calor. Hoje está muito calmo, né? Agora você toca naquele assunto lá para a gente, então, ver essa questão que você falou, como é que chama? Que você tinha dito. Inteligent designer. O que é inteligência designer? É projeto inteligente. Design é projeto, né? Sim. Inteligente, projeto. Tem a ver com as inteligências artificiais? Não, tem outra coisa. Então o que aconteceu? Na evolução do pensamento humano, nós tivemos a evolução dos iluministas, né? Os iluministas separaram a igreja da ciência, né? Eles não proibiram, não agiram contra Deus, mas não quiseram mais que Deus fosse misturado com o pensamento acadêmico, né? Então foi indo. Quando chega no positivismo, né? Augusto Comte foi mais radical. Augusto Comte. Então ele diz assim, Deus não existe, é tudo físico. E é a característica da nossa religião, da nossa ciência hoje, é o positivismo, né? Ou seja, tudo que nós podemos saber tem que ser feito numa mesa de laboratório. Tem que ser experimental, a experiência. É isso. Agora, existe uma corrente mundial de cientistas que eles desenvolvem o pensamento do intelligent designer. Então, diz assim, eles não defendem a ideia de Deus, mas eles dizem o seguinte: no panorama geral do universo existe algo inteligente. Sim. Não é verdade? Bom, o próprio Pitágoras falava, não, o universo é matemático, é número, né? Não é verdade? O universo, e quando eu vejo uma flor se desenvolver, ela se desenvolve geometricamente, né?
A nossa vida também é uma coisa, os vírus, né? Então, os que estudam Intelligent Design, eles defendem, não, eles pesquisam este fato de que o universo, independentemente de se pensar em Deus ou não, ele tem uma característica inteligente, né? Inteligente. E eu vou dizer mais, para aqueles que gostam de física, existe uma contradição, né? Da termodinâmica, né? Qual é? Isso é uma grande contradição. Uma das leis da termodinâmica é a lei da entropia. Nós já estudamos isso aí, né? Quando fizemos o nosso curso de física, etc., a lei da entropia. Uma das leis da termodinâmica. Né? O que é entropia? É uma forma matemática e que, quando a entropia vai aumentando, é sinal de que as diferenças entre calor e frio vai diminuindo. Estabilizar depois. Estabiliza. Então, diz assim, os cientistas dizem o seguinte: a entropia vai aumentando até ponto que o universo vai ter uma morte térmica. Não é isso? A ciência vai ter uma morte térmica. É isso? Então, a gente diz o seguinte: pela visão da entropia, a gente vê que o universo parte de uma forma organizada para uma forma desorganizada. Vai tudo sendo nivelado. Mas a evolução não, né? A evolução foi um caminho no sentido... Ao contrário, a evolução parte do simples para o complexo. Não é isso? O que a evolução diz? Não. O oceano primordial, surgiram proteínas, depois surgiram células, depois seres unicelulares, depois tornaram-os pluricelulares, depois peixes e tal, animais marinhos, depois os anfíbios, depois veio para a Terra e vai ficando cada vez mais complexo, né? E é uma contradição da lei da entropia, né? É uma contradição. Não deixa de ser, né? É uma contradição da entropia, porque a evolução, ela evolutivamente, ela parte do simples para o complexo. Vai ficando cada vez mais complexo. Agora, a gente pergunta por quê? Porque existe uma causa inteligente. Né? A coisa não é aleatória. Existe uma causa inteligente. Por isso que eu disse no bloco anterior que é o seguinte, que pela lei, aquele grande pesquisador lá que estudou a origem das espécies, né? Charles Darwin, né? Ele fala dessa evolução. Bom, no tempo dele não se conhecia gene, né? Estava no início ainda. Mas ele dizia que o conteúdo genético do indivíduo era feito pelos interchoques, né? Interchoques entre os seres viventes, né? E que sobrevivia aquele que tinha maior capacidade de se adaptar. Não era o mais forte. Não sobrevivia o mais forte, aquele que tem capacidade de se adaptar. E o homem tem essa capacidade de se adaptar a qualquer coisa, né? Sim, tem. Né? Ele se adapta, ele faz frio, ele se aquece, falta uma comida, ele come outra coisa, ele se adapta a qualquer negócio. Ele se vira bem. Se vira bem. Então, agora tem outro detalhe. O Darwin, eu até digo para os alunos que o Darwin terminou o trabalho dele, mas eu, na minha concepção, eu acho que ele vai ter que reencarnar no terceiro milênio para completar o trabalho dele. Agora de maneira iniciática, né? Agora, uma coisa é verdade, pelo conhecimento iniciático. Estou falando pelo conhecimento iniciático. A genética, ela não surge do mundo inanimado através dos confrontos entre organismos, não. A genética é trazida do alto. Ela é trazida. O gene, ele é um arquétipo. Então, periodicamente vai surgindo... Daí surge a história dos índigos, né? Sim. Os cristais, os diamantes. Meninos aí, jovens, com outras ideias. Você acredita neles também, assim? Claro, existem seres nascendo com uma consciência já interior, né? Mas faz parte da evolução humana. Isso realmente vai acontecer. Dentro do conhecimento iniciático a gente fala isso aí. Mas só que não é produto deles, é o arquétipo que vai descendo, com uma genética diferente, né? E vai descendo num plano não mais... Vai dando um gene mais evoluído, né? Mais evoluído. E outro detalhe também, que a ciência não cogita nisso, né? Toda vez que um ser de hierarquia nasce, ele deixa o gene dele gravado na Terra. Isso É isso aí. Então, o mestre, ele não deixa somente conhecimento, ele deixa descendentes. Porque a genética dele é diferente, é mais evoluída. Está no gene. Então isso aí
Por isso que, isso no livro eu falo no livro, em palestras, né? Diz, Jesus não teve filhos. Claro que teve filhos. E muitos. Não é mesmo? Físicos? Físicos. Tem documentos que demonstram que Jesus teve filhos no Oriente, né? Ele não morreu na cruz, você sabia? Não morreu. Sim. Ele desceu vivo da cruz, foi para o Oriente. Aliás, o Nicholas Roerich, um grande pesquisador alemão, descobriu o túmulo dele lá em Sinagar, né? Túmulo de Jesus. Ele morreu bem velhinho, né? E teve filhos. E eu, na minha opinião, ele teve filhos também no tempo dele em Jerusalém. Então, mas e quem morreu então na cruz ali? Foi enterrado e depois sumiu? O corpo dele sumiu depois? Ele foi tirado da cruz. Ele foi tirado? Foi tirado. Ué, mas então por que se fala que ele morreu junto com os outros dois ladrões? Pois exatamente, porque existe uma história que a Bíblia não conta, mas é verdade. Quer dizer que, então, só para a gente poder deixar o pessoal não tão na pergunta ali. Fred, lá o cônsul romano lá, Pôncio Pilatos, não queria crucificar Jesus, você sabe disso, né? Ele não queria. Ele falou para Caifás. Lava minhas mãos, né? Ele falou para Caifás, eu não vejo crime nesse homem. Ele falou, está na Bíblia isso aí, no Evangelho. Eu não vejo crime nesse homem. Então eu sugiro o seguinte, mando dar umas chibatadas nele e solto. Mas o Caifás diz, não, tem que crucificar. Então, veja, quando ele diz assim, não vejo crime nesse homem, o que ele queria dizer? Vamos entender agora, não pelo aspecto filosófico, pelo aspecto romano. Quando ele diz assim, não vejo crime nesse homem. Porque Jesus diz o seguinte, pague os impostos e ame os romanos. Amem os romanos. São seus inimigos? Não. Ame aquele que vos persegue. É isso que o César queria isso. O César queria isso, que os povos dominados pagassem impostos e amassem o César. Então o Pôncio Pilatos não via crime em Jesus. Crime pelo aspecto romano, né? Então é claro que no momento da crucificação, quando Cristo foi crucificado, houve um momento em que o seu grande, o José de Arimateia, né, que era muito amigo de Pôncio Pilatos, eles trocavam informações. Chegou um momento que o Pôncio Pilatos não queria crucificar Jesus, ele não interessava para ele. Mas ele crucificou porque ele não podia desagradar nem a casa de Israel, nem o César, senão ele ia responder por isso. Que o César dizia assim, não me crie problemas e mantenha a pessoa em calma. Aí então o José de Arimateia chegou para o Pôncio Pilatos e disse, olha, Pôncio, eu quero tirar o homem de lá, está vivo, ele está vivo. Inclusive, no Evangelho é dito assim, que quando Arimateia falou, o Pôncio Pilatos falou assim, não, mas como ele está vivo? Ele está 3 horas, ficou 3 horas crucificado. E para morrer, às vezes demorava semanas, né? O sujeito, a crucificação não era um dia, 3 dias, não, ficava 15 dias lá, até morrer. Ficava bastante tempo. Os coros vinham, né? Iam comendo o cadáver, vivo mesmo, né? É uma coisa terrível a crucificação. Aí então, é claro que o Pôncio Pilatos, ele determinou a descida de Jesus. E isso é sabido, que quando Jesus foi descido, ele não foi para o túmulo, que era do Arimateia, estava no quintal do Arimateia, ele foi levado para a casa do Arimateia e foi tratado lá. Mas que texto que você deu isso daí? Isso faz parte do conhecimento iniciático. Existem os evangelhos apócrifos também, que vão contando uma série de... Agora, os evangelhos apócrifos, né? Ele é levado para a casa de Arimateia, é tratado lá. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele disse o seguinte, que Jesus foi levado para Duarte, e curaram as chagas dele em Duarte. Aí ele foi trazido novamente para a face da terra, mas o Pôncio Pilatos, isso não está escrito em lugar nenhum, a gente deduz, uma dedução lógica. O Pôncio Pilatos falou para José de Arimateia, olha, vocês descem o homem, mas ele vai ter que sumir daqui, ele não pode aparecer mais. Né? Senão eu vou ter que, o César vai me pegar. E vai haver um conflito, né? Então eu vou ter problemas. Né? É claro que quando o Pôncio Pilatos mandou descer Jesus, ele já instruiu os soldados dele. Não foram uma legião, mandaram uma meia dúzia de soldados. Quando você fala descer Jesus, é descer da cruz. Da cruz. Tá. Os soldados que foram descer Jesus já foram mandados por Pôncio Pilatos. É claro que ele disse, olha, o homem está vivo, mas calem a boca, não falem nada porque vocês vão ver comigo. Né? Não falem nada.
Ele tá, cara, o soldado sabe quando o cara está morto ou vivo, né? Está respirando, o soldado sabe, né? Então eles podiam espalhar essa notícia, mas com certeza o Pôncio Pilatos disse, não fale nada, porque isso vai me complicar. E não falaram mesmo. Não falaram. Não, porque você sabe, novamente, né? Antigamente se desobedecesse, né? E embora o pescoço ia do por cara, fio né? de espada, fio de espada. A lei era essa, né? Então é claro que Jesus foi recuperado, e existem muitos documentos hoje, inclusive na teosofia, que fala isso, ele foi recuperado e foi para o Oriente. Agora, claro que Maria Madalena foi lá, ela precisava inventar uma história, né? Ela inventou a história da ressurreição. Então a ressurreição é uma maia. É uma maia, né? Criou-se uma história em cima disso. Ela vai, nem para os discípulos ela contou isso. Nossa. Porque os discípulos não iam Acreditar, né? nem acreditar e nem guardar segredo, né? Então ela chegou para os discípulos e disse, eu vi Jesus ressuscitado. Não, ela viu Jesus, ela estava tratando das chagas dele. Nossa. E aí depois levaram ele para baixo, para Duarte. Levaram para Duarte, o mestre fala, o professor Henrique Jesus Souza, disse que ele foi curado em Duarte, que ele estava muito machucado. A ciência, os curativos humanos não iam conseguir, ele estava muito machucado. Ele apanhou muito. Então, em Duarte que deram um jeito no corpo dele, né? Ele foi trazido para a superfície e depois ele foi para o Oriente junto com a mãe dele, a mãe Maria. Dizem que ela morreu no caminho, né? Eu acho um filme horroroso, aquele filme que o Mel Gibson fez, da Paixão de Cristo lá. É horrível. Que apanha, que é um condenado. Nossa, o tempo todo só eu não gosto de ver aquele filme. Eu não sei de que inspiração ele teve para fazer um filme. Eu sei que pode ser verdade tudo aquilo, mas a gente sente uma coisa muito passa uma coisa ruim para nós. Muito ruim para a gente. Não passa uma coisa não é bom. Então, na verdade, esta ressurreição, na verdade, foi Maria Madalena que juntamente com a Arimateia, eles fizeram esse plano. Criaram essa história. Exatamente, para dizer que Jesus não... E no Evangelho, isso está no Evangelho. Ela também tinha discípulas, não tinha? Tinha, ela era uma mestra. Ela também tinha as duas. Não era prostituta, não. Isso foi invenção de um Papa. No ano 1500 e tanto, inventaram que ela era prostituta. Não era prostituta. E o pior é que hoje ela é santa, né? Eu digo o pior, sabe por quê? Não por ela ser santa. Ela foi canonizada por ser uma prostituta arrependida, né? E não é. Nunca foi. Nunca foi, coitada. Nunca foi prostituta. Ela era uma adepta. Ela tinha conhecimento gnóstico, né? Nossa. Ela tinha um conhecimento gnóstico. Então ela era rica. Ela financiava a viagem dos discípulos de Jesus. Ela tinha dinheiro. Caramba. Os evangelhos apócrifos, né? Nag Hammadi, na África, né? Em 1947, descobriram esses evangelhos apócrifos. Está tudo lá. Essa história de ela também ter seus discípulos ou suas discípulas, né? Ela tinha. Ela foi, inclusive, os evangelhos apócrifos, e pelo estudo atual, cada vez mais se chega à conclusão que ela é casada com Jesus, né? Esposa de Jesus. Então, tem tudo a ver, então. E os filhos todos... E quem são os filhos de Jesus, então? Pois é, aí não tem nenhuma referência. A única referência nos escritos esotéricos que nós temos e nos evangelhos apócrifos é Sara, que dizem que era filho de Jesus com Maria, e Maria Madalena migrou para a França. É isso? Num bote. Lá diz que o Evangelho diz que o Pedro colocou ela num bote sem vela e sem remo. Nossa, e o bote, a Deus dará, então? E foi dado no sul da França, né? Nossa Senhora. E ela chegou no sul da França e surgiu a corrente dos cátaros, né? Os cátaros surgiram. Até hoje, Maria Madalena é venerada no sul da França pelos cátaros, né? Existe até hoje, né? É uma ciência, uma corrente iniciática, eles levam com muito segredo as coisas, né? É mesmo? Então, aí tem a história de Sara, que era filha, segundo esses conhecimentos, Sara era filha de Jesus com Maria Madalena. E existem indícios que a Sara casou-se, reproduziu-se e deu origem à dinastia dos Merovingios. Ah, sim, os Merovingios. Dizendo que foi os reis da França, né? Então, veja bem, o Fred, Gen, né? Ela tinha o Gen. Tinha o Gen. Gen de quem? De Jesus e de Maria. Então imagine, suponhamos que Jesus tivesse tido... tem uma outra coisa também. Na época de Jesus, o homem que não casasse era mal visto. Era? Mal visto. Ele tinha que casar, construir família e ter filhos. Você fala assim que ficou herdado então para a humanidade, cada avatar que veio para cá,
um gene que também ficou distribuído pela... Porque, por exemplo, suponhamos que Jesus estivesse em Jerusalém tido, vamos dizer, meia dúzia de filhos. Isso representa milhões de pessoas hoje, né? Sim, Vai sim, reproduzindo, então esse gene vai reproduzindo, Então, o gene fica impregnado dentro da genética humana, né? De um ser superior, né? De um ser. Então, você acredita que exista entre nós aqui seres híbridos entre ETs e humanos, por exemplo? Ou não? Bom, eu acredito dentro da linha que eu entendo, né? Dos ETs vindo seres de outras dimensões que trazem a genética, né? Então você acha que é possível? Eu não acredito nessa história de ETs com cara de crocodilo, isso aí não. Os reptilianos Não, que chamam, né? isso aí não, realmente não. É muita fantasia. É muita fantasia. Aliás, dizem que tem ETs que comem carne humana, isso é fantasia. Tem muita história. É muita fantasia. Não, mas é justamente gente que ganha dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro, então a pessoa fica entusiasmada com essa parte emocional e fica dando dinheiro para essa turma. Não tem nada a ver. A história é outra, Você não pode... Não, veja bem, existem seres todo ser que vem de cima de uma instância superior é um ET. É extraterrestre. Sim, claro, lógico. É um ET. É. Não é verdade? Jesus era terrestre, mas não mais, era um ET. Era um ser superior, né? Tanto que na Bíblia diz assim, que ele não foi gerado por José, foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Na verdade ele não era nem um ET, ele era um IT, né? Intraterreno. É intraterreno, um intraterreno. Né? Era um ser que não era... Consciência lagartina. Um lagartino, um ser de fora do nosso círculo de convivência. Ele vem de fora para trazer o quê? O conhecimento e trazer também o gene, né? O arquétipo genético para deixar na humanidade. Esse processo de 2005 que mapearia os genes do ser humano para conseguir melhorar a espécie, né? Não sei em que pé está isso daí, né? Se já conseguiram mapear todos os genes, porque afinal de contas já tem mais de 15 anos essa história. Né? Então tem 15 anos. Aliás, foi uma decepção muito grande, né? Porque não conseguiram resolver nada. Isso foi no ano 2000. Não, foi 2005 que disse que no ano 2000 foi feita a primeira avaliação do genoma humano. Né? Aliás, na época o Bill Clinton, né? Ele falou assim, agora descobrimos a linguagem de Deus. Né? Sim. Você lembra? Ele falou, descobrimos a linguagem de Deus. Mas a descoberta do genoma foi, para mim, uma decepção. Né? Porque eles esperavam encontrar na genética humana mais de 100 mil genes. E descobriram 30 mil apenas. E descobriram que um pé de arroz tem 70, 80 mil genes, tem mais genes do que o ser humano. Ou seja, ia mais, um rato tem uma quantidade genética maior que o ser humano. Então o rato tem uma quantidade de genes superiores à de Einstein. Então foi uma decepção. Nossa. E tanto que na época eu li no estado de São Paulo, tem esse jornal até hoje em casa guardado. Né? E era chamado Santo Graal, né? Descoberto do Santo Graal. Né? Então os cientistas falavam assim, na época, voltamos ao ponto zero, porque agora não dá para entender. Mas depois eu fui pesquisando pela genética, vendo as palestras, etc., dos geneticistas, né? Eles descobriram que a questão da genética do ser humano não é uma questão quantitativa, não é quantitativa, é qualitativa. Então tem genes que atuam dando uma consciência superior de inteligência, mas um aspecto quantitativo. Não quantitativo, qualitativo. Qualitativo. Então não é a quantidade de genes. A genética, entendeu? Não é a quantidade de genes que determina, mas a qualidade do gene. E é verdade, é a qualidade da genética, né? É engraçado que a genética começou a entender isso. Eu acho que o genoma eles foram destrinchando, estudando e foram descobrindo essas coisas. Acho que são microconsciências aí, né? Nessa história, porque que o ser humano é uma divindade em processo. É uma divindade, e agora a divindade vai jogando esses arquétipos, vai melhorando a nossa condição. Não é que vai melhorando, vai dando condições para que a gente suba, né? Por exemplo, uma coisa, isso é muito importante que eu vou falar. Às vezes eu estou dando aula e eu falo assim, o pessoal diz assim, na Lemúria foi dado para o ser humano o livre-arbítrio. É isso. Então as pessoas entendem que o livre-arbítrio é dado. Não é, o livre-arbítrio é uma conquista.
é uma conquista mental do ser humano. Uhum. Tanto que tem gente que não usa o livre-arbítrio. Né? Tem isso, é verdade. Eu posso provar isso. Como é que é? Fala para o nosso internauta aí. Por exemplo, não vou citar nomes, mas o chefe terrorista chega para ele, olha, amarra umas bombas aí, vai lá e explode você. Ele não pode falar não, né? Não, mas ele tem livre-arbítrio? Então, não tem. Não tem livre-arbítrio. Então ele vai se... Não, mas ele faz porque ele admira aquilo, né? Um kamikaze, né? Homem-bomba. Então, homem-bomba, homem-bomba. Agora, isso não é livre-arbítrio, né? Agora não, ele tem que ter um aspecto de rebeldia, né? Então, mas dentro, o nosso médico... Mas dentro da consciência desse cara, o homem-bomba, ele tem a ideia de que aquilo faz bem para ele também. Então não o pode fazer professor Henrique José de Souza, ele fala o seguinte, somente os rebeldes se salvam. Que o ato da iniciação é um ato de rebeldia. Se alguém me diz assim, olha, é isso, assim, eu digo, não, pera um pouco, vamos analisar. É, porque você começa a entrar em processo de entendimento, não é verdade? De neurônios pensando, né? É que nem na religião, vem o eu não vou falar que qualquer religião, no mundo inteiro, lá do Ocidente, do Oriente, vem um chefe religioso e fala, e a turma aceita. Isso não é correto. Ele tem que dizer, não, pera, vou analisar. Eu quero ver como é que funciona. Vamos estudar. A mente trabalhando em cima. A mente trabalhando, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio e aí ser um livre pensador, né? Isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê a massa o tempo todo seguindo uma a massa segue a linha de um indivíduo que pensa uma coisa e eu não preciso nem dar exemplos, né? No mundo, no Brasil. O indivíduo pode ser um criminoso, um bandido e todo mundo segue. É verdade. O que eu achei estranho... É um bandido, um criminoso, um sujeito sem caráter, todo mundo, não, o cara é legal, papai. E fica repetindo o que ele fala. Exatamente. A gente tem esse exemplo no Brasil. No Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas o que eu acho interessante é assim, a gente está com todas essas possibilidades a caminho, né? Mas a gente tem parece que está cada vez mais emperrado. Porque você fala assim, bom, você vai mandar uma notícia via WhatsApp para alguém, ou um trabalho via WhatsApp, a pessoa tem preguiça de ler. Tem preguiça de ler. Além de já estar sintetizado o negócio, ela tem preguiça de ler e vai te perguntar aquilo. Então a preguiça mental do sujeito hoje em dia é que está cada vez maior. Se ela tem preguiça até de ver um prospecto que você explica o trabalho, imagine você filosofar uma coisa. Ler, então. Acabou. Pô, filosofar uma... Gravei uma imagem rápida, assim. Então, assim, lógico, a gente não pode nivelar tudo para baixo, mas eu vi uma matéria no Roda Viva sobre os 3 filósofos brasileiros, a mediadora estava dizendo que era interessante porque era uma das hashtags mais comentadas na internet. Aquilo é legal, positivo por um lado, fala, bom, de repente as pessoas estão filosofando também, né? Estão procurando entender o que os caras estão dizendo e tal, né? Então, mas aí entra num outro caminho que a gente não sabe se aquilo também é modismo. Se de repente todo mundo vai seguir o modismo ali e vai tentar entender, mas dentro da lógica do modismo e não da consciência que está adquirindo. Que é uma coisa completamente diferente. Olha, eu vou dizer, isso aqui eu falo para os alunos, falo em palestras, tudo assim. Suponhamos, numa universidade qualquer do mundo, um cientista vai defender uma tese. Então ele começa assim, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão. A tese dele está reprovada, 0. E ele está fora da universidade. Porque não pode falar intuição. Não pode falar intuição, não pode. Intuição é algo que não pode ser falado. Ele tem que falar no raciocínio, na razão, etc. Mas Einstein falou, é mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Ele só não falou intuição porque ia pesar muito. Ele falou o seguinte, deixou escrito, mais inteligente, mais importante que o conhecimento é a imaginação. E Einstein não ele tinha uma intuição fantástica, né? Era um gênio, né? Ele via as coisas assim, pelo processo intuitivo, fora do comum. Até tem uma história, para a gente encerrar o programa, que o Carvalho contava, que era muito engraçado, que disse que ele mandou embora a empregada da casa dele, porque ela começou a arrumar tudo que estava bagunçado. E ele não achava mais o cheque de não sei quantos milhares de dólares que ele tinha errado, e as outras coisas. Ele falou, mas como é que o senhor vai me mandar embora? O senhor já está arrumando toda a sua casa, o senhor tem que me agradecer que eu deixei tudo em ordem. Ele parece que falou alguma coisa parecida com isso.
mas eu me encontro dentro da minha própria bagunça. Pois é. Agora você me desconcentrou, não sei onde estão as coisas. Exatamente. Então, a bagunça tem uma lógica dentro da cabeça das pessoas. E dizem que o gênio é desorganizado e tem memória muito ruim, né? Ele é meio bagunçado, né? Também tem o que chama hiperativo. Mas não é bagunçado, sabe por quê? Porque ele não fica fixado naquelas ideias. Naquele padrão, ele não tem padrão, ele viaja. Então tudo é fora de ordem mesmo, tudo está fora do lugar. Até porque a lógica de estar no lugar não existe nele. Tanto que dizem, né? Eu não sei se são as boas línguas ou as más línguas, né? Que quem desenvolveu o projeto matemático não foi o Einstein, foi a mulher dele, uma ucraniana, né? Ah, é? Ele era casado com uma matemática famosíssima, né? Nossa, isso a gente não sabe. Então, os cientistas dizem que quem fez os cálculos matemáticos foi a mulher dele. Olha, então, na verdade, o Einstein não foi um grande matemático, ele foi um grande intuitivo. Ele via as coisas. Ele não ia perder tempo com matemática. Se fala que o universo, na verdade, é finito, mas é ilimitado. É limitado. Então ele tinha aquela visão fantástica que até hoje é uma coisa. Como é que você consegue conceber alguma coisa finita, mas ilimitada? Ilimitada, por exemplo. Coisa louca isso. Mas ele quebrou o paradigma do tempo, sim. do espaço, tudo, né? Quebrou. Bom, Walter, a gente um bate-papo que foi de gregos a romanos. Puxa vida, mas foi fantástico. Eu adoro essas conversas. Eu legal. Eu gosto de conversa que a gente começa a fluir, né? Eu fico pensando sem padrões. Eu fico pensando que tema nós vamos colocar aqui no programa, porque tantas conversas diferentes ao mesmo tempo, né? Não podemos colocar como tema os Cavaleiros Templários, porque não foi só isso o tema. Não, você vê, abriu um leque de ideias, histórias que se abriu pra gente. Então, de tudo um pouco, na verdade, né? Exatamente.